verdade, eu cheguei aqui um pouco iludido, pensando que eu já tinha dado uma aula sobre Santo Tomás de Aquino e que, em seguida, a comparação com o Duns Scotus tornaria tudo mais claro ainda. E, como eu vim pronto para falar o negócio do Duns Scotus, eu não vou mudar de ideia, não. Vou continuar com isso e vou simplesmente inverter a ordem das aulas. Então, nós vamos continuar, vamos abranger, fazer hoje esse estudo comparativo dos dois maiores filósofos da escolástica, Santo Tomás de Aquino e Duns Scotus. E depois, talvez, se for necessário, daremos mais alguma coisa sobre cada um deles em particular. Mas eu acho que o que vamos estudar hoje aqui já é suficiente para pegar algo, pelo menos, do estilo intelectual de cada um. Na introdução que eu dei sobre a filosofia escolástica em geral, eu me lembro de ter dito, e se não disse, estou dizendo agora, que o problema básico de toda a filosofia escolástica é o problema da ciência cristã. Quer dizer, como é que poderia se desenvolver um conhecimento científico abrangendo o conteúdo das Escrituras. No caso, o conteúdo das Escrituras não entra como elemento doutrinal, muito menos como elemento filosófico, mas como um dado da realidade. Ao longo, por exemplo, de toda a obra de Santo Tomás de Aquino, um dos traços constantes dele é a docilidade com que ele cede à exigência dos fatos, tá certo? Tanto fatos observados na sua experiência pessoal, quanto fatos obtidos por investigação científica, quanto fatos relatados, vamos dizer, pela tradição cristã. Ele não discute os fatos. Esse fato para ele se é fato para ele, tem autoridade divina. Mesmo porque, explica ele num certo momento da Suma contra os Gentios, que nós nos comunicamos com palavras, e Deus o faz através das palavras e das coisas, isso é, dos fatos mesmos. Mas que tudo aquilo que acontece, seja de qualquer ordem que for, é sempre um discurso divino e vem, portanto, com a garantia da autoridade divina. Os fatos da ordem cristã, nesse caso, não são fatos de ordem privilegiada, mas são fatos do mesmo título que os outros. É certo? Então, partindo da veracidade da narrativa transmitida, seja nos evangelhos, seja na tradição católica, e partindo dos demais fatos conhecidos, ele trata de elaborar a sua ciência cristã, usando de um lado este mesmo conhecimento obtido por experiência ou por testemunho, e os conceitos filosóficos que ia conseguindo, dizer, elaborar com o material que tinha. Tá certo? Esse material é colhido basicamente nas obras de Aristóteles. Tá certo? No entanto, seria errado, eu acho totalmente errado, se formular o problema como tantos manuais de filosofia fazem, dizendo que Santo Tomás de Aquino é o sujeito que fez a conciliação de Aristóteles com o pensamento cristão. Em primeiro lugar, o cristianismo para ele não era um pensamento, o cristianismo era uma realidade. Tá certo? E ele estava preocupado não em conciliar duas doutrinas, mas em elaborar doutrinalmente um certo conhecimento que não era de ordem doutrinal, mas era da ordem da experiência. Certo? Então esse é o problema básico da ciência cristã. Naturalmente a ciência, a elaboração da ciência cristã toma a forma, como eu já expliquei, das sumas. As sumas não são nada mais do que uma utilização sistemática do método da dialética de Aristóteles. Eu já devo ter explicado na própria aula sobre Aristóteles que, embora Aristóteles acreditasse que o discurso científico propriamente dito deveria sempre poder, em última análise, formar uma exposição totalmente lógica, indo das primeiras premissas para as últimas consequências, o método para se chegar às descobertas com que se faria este discurso científico seria o método dialético, tá certo? Portanto, o método da confrontação dos contrários. E, se vocês examinarem as várias sumas produzidas
nesse período, como as de Santo Alberto, de Alexandre de Hales, do próprio Santo Tomás, você verá que cada capítulo das Sumas é uma discussão dialética, tá certo? Mas o conjunto tem uma estrutura lógico-analítica, quer dizer que as conclusões de cada parte, de cada capítulo, a resposta a cada questão, constitui já uma premissa que será usada para a solução dos problemas seguintes, tá certo? Então, tem uma estrutura meio dialética e meio analítica. É analítica no todo, mas é dialética no tratamento de cada questão em particular. A questão era colocada, primeiro, como uma pergunta, um dilema, um problema. Em seguida, eram enunciadas as várias respostas conhecidas e concebidas mais algumas possíveis. Em seguida, eram arbitradas dialeticamente. Enfim, chegava a uma conclusão e da conclusão se tirava as respostas às objeções. Não é preciso dizer que esta, ainda hoje, é a estrutura da investigação científica. Toda investigação científica segue essa mesma estrutura até hoje. E os problemas de que as Sumas tratavam, que pelo mesmo nome de Suma, você vai ver que é uma infinidade de problemas. Este que eu desejaria expor hoje, justamente porque ele obtém soluções diferentes quando tratado pelos dois maiores filósofos da escolástica, que são Santo Tomás e John Duns Scott, é particularmente interessante para ilustrar não só o método, mas para mostrar qual era o centro da preocupação destes indivíduos. Então, a filosofia de Aristóteles, quando ela chega à Europa, quer dizer, através de versões árabes, ela não tem uma aceitação imediata. Não. Na época tem um concílio que já impugna 28 teses de Aristóteles. E depois através de Santo Alberto e de Santo Tomás de Aquino, que se limpa a barra do aristotelismo e se admite o seu uso na elaboração e exposição da doutrina cristã. De modo que, para compreender o que esses homens estavam tentando fazer, é necessário voltar um pouquinho a Aristóteles. E nós não podemos esquecer que a filosofia de Aristóteles termina com um problema. Termina com um enigma, com uma contradição não resolvida. Mas, de certo modo, é uma contradição que não é da filosofia de Aristóteles, mas parece inerente à própria natureza das coisas, inerente pelo menos à condição humana. Aristóteles tinha dito que toda a realidade, tudo aquilo que existe efetivamente, existe como substância, não como qualidade, não como atributo, tá certo? Não como predicado. E ele define substância como aquilo que nem é parte de outro e nem é predicado de outro. Mas, de outro modo, é algo que é algo em si mesmo e por si mesmo, tá certo? E a substância, nesse caso, evidentemente tem as características de individualidade, quer dizer, ela tem mas só existe substância singular. Não pode ter uma substância genérica. O que quer que seja genérico será, vamos dizer, um atributo dos entes individuais nos quais ele se manifesta. Por outro lado, toda a ciência aristotélica, certo, é montada de tal modo que você vê que só se obtém conhecimento científico daquilo que é genérico ou específico. Então parece que a realidade se estrutura de um jeito e o conhecimento humano se estrutura do outro, havendo, portanto, uma tensão. Né? Quer dizer, a realidade sempre aparece sob a forma da entidade singular, da substância singular, né? E o nosso conhecimento, o nosso modus cognoscendi, buscando sempre, né, os gêneros, as espécies e
leis gerais por trás do acontecer. Dito isto, Aristóteles morreu e nada mais disse, nele foi perguntado. E sobra então esse problema, e onde quer que se busque a partir daí um conhecimento científico no Ocidente, sempre haverá esta tensão. Isso não chega a ser uma contradição, mas é uma tensão, uma incomodidade, né? Por outro lado, Aristóteles havia distinguido em todos os seres existentes um aspecto material, isso é, o de que eles se compõem, e um aspecto formal, que é, vamos dizer, a sua fórmula específica, quer dizer, a composição específica que é dada a esta matéria para distinguir esses entes de outros entes do mesmo gênero. Tá certo? Você vê que, passado todo este tempo, nós ainda estamos... toda a ciência contemporânea ainda depende fundamentalmente disso. Basta você ver o negócio de teoria atômica, a tabela periódica dos elementos, você verá que as diferenças entre os vários corpos são antes diferenças formais do que materiais. As matérias que se compõem são sempre as mesmas, tá certo? Apenas estão dosadas diferentemente, combinadas diferentemente, tá certo? E este elemento formal, que é imaterial, na verdade, é este o verdadeiro segredo da diferença específica entre, né, um ente e outro ente. Tá certo? Do mesmo modo, isso aparece não somente na química, mas na própria, aparece também na biologia, na diferença também entre os seres humanos considerados psicologicamente, porque os elementos que os compõem, vamos dizer, as paixões, impulsos de base, necessidades básicas são exatamente as mesmas, apenas eles se compõem com uma fórmula diferente de indivíduo para indivíduo, tá certo? Então, isso quer dizer que o conceito de matéria e forma ainda continua valendo hoje em dia. Mas se todos os entes eram estruturados com matéria e forma, tendo que a matéria tinha a ver, vamos dizer, com o lado genérico, e a forma o elemento específico, isso é o elemento que diferenciava, né? Se todos os entes eram assim constituídos, restava o seguinte problema: o que é que determina não a diferença específica, mas a diferença individual? Então, esse problema é gravíssimo, porque se tudo que existe só existe sob uma forma individual, quer dizer, não existe existência genérica, por exemplo, você não pode imaginar, por exemplo, um fenômeno vida, no sentido biológico, se não manifestada numa individualidade vivente concreta. Não é isso? Então, se os entes se compõem de matéria e forma, então surge o problema. Qual é o que eles chamariam o princípio individuationis, o princípio que individualiza dentro da mesma espécie, né, os seus vários membros. Santo Tomás de Aquino, trabalhando numa linha que lhe parecia mais ortodoxamente aristotélica, ele dá a seguinte solução. Ele diz que a forma é sempre específica, quer dizer, a forma de uma espécie. Se a forma é da espécie, isso quer dizer que a diferença entre os vários, a diferença numérica entre os vários indivíduos, só pode estar determinada pela matéria. É como se a mesma matéria fosse cortada, tá certo, em vários pedaços, segundo o mesmo molde. Você tem uma forminha, né? Fazer uma imagem muito grosseira, né? Quer dizer, com uma mesma forminha você recorta, né,
dentro da mesma matéria, vários indivíduos, várias entidades individuais, segundo a mesma forma. Portanto, entre dois seres da mesma espécie, não haveria diferença formal, apenas diferença material. Por exemplo, entre eu e vocês, ou de você para vocês mesmo, tá certo? A sua diferença formal seria apenas os caracteres que definem a espécie humana, né, dentro do material que é constituído pela animalidade em geral. E a nossa diferença individual seria apenas, vamos dizer, que dentro desta matéria geral, da animalidade em geral, nós fomos, cada um de nós foi recortado num pedaço diferente. Essa solução parecia muito correta, mesmo porque Santo Tomás de Aquino explicava que a matéria a que ele estava se referindo, no caso, não era uma matéria genérica, tá certo? O que seria a matéria-prima inicial, quer dizer, a matéria sem caracteres nenhuns, tá certo? A matéria indiferenciada, tá certo? Mas já uma matéria específica, tá certo? Diferente de outras matérias. Essa matéria seria o que se chama matéria já assinalada, ou matéria signata quantitatis, quer dizer, não é a matéria em geral, mas uma matéria específica que é subdividida em pedaços para formar os vários indivíduos, porém subdividida segundo o mesmo molde que dá as características da espécie. Então aparece um sujeito chamado Duns Scott e diz que isso não pode ser assim, porque a Bíblia diz que a alma individual é imortal. E se a alma individual é imortal, então ela não pode desaparecer no instante em que se desfaz o composto forma e matéria no instante da morte. Se a diferença individual estivesse dada na matéria, portanto, ela teria que desaparecer na hora que desfaz o composto. Tá certo? Então, esse já é um problema, vamos dizer, colocado por um confronto entre a revelação cristã e um dado da filosofia aristotélica. Então, diz Duns Scott, então, que a diferença de indivíduo para indivíduo tem que ser uma diferença de ordem formal. Isto é, tem que fazer parte da essência. Acompanharam até aqui, né? Oi. Só uma pergunta para eles, os dois eram contemporâneos? Um pouquinho depois do outro. O Duns Scott é um pouquinho mais jovem. Ah, tá. Mas eles se juntaram, não? Eles tiveram discussões entre eles ou não? Pessoalmente eu nem sei, eu só conheço através dos textos. Mas muito provavelmente sim. Né? Eu realmente não tenho a menor ideia. Mas eu deveria ter verificado isso, né? Bom, este é o primeiro ponto. Ainda o princípio individuationis não pode estar na matéria e tem de estar na forma. Essa é a primeira observação que ele faz. Então, o que é propriamente este princípio individuationis? Diz ele que é um princípio que já está presente na própria essência da espécie. Desde que uma espécie não pode existir a não ser através dos seus indivíduos, então a individuação é um princípio que está ativo na própria essência da espécie. Quer dizer, não é um segundo princípio, não é uma coisa diferente da essência da espécie. Tá certo? Então, a individuação, o princípio de individuação está dado na forma, isto é, na essência, e não na matéria. Em segundo lugar, ele não é distinto da essência da espécie, mas é a própria maneira pela qual a espécie se manifesta. Esse é o segundo ponto dele. Diga. Professor, mas se esse princípio de individuação faz parte, como é que pode fazer parte da essência da espécie se ele está presente em todas as espécies? É porque ser espécie consiste em manifestar-se através de individualidade. Não, tudo bem, mas essência não é uma coisa que distingue a espécie em relação aos outros
está presente nela e não nas outras? Se está presente em todas as espécies, então... Não, bom, esse é exatamente o problema no qual nós vamos entrar agora. Então, e ele chega nesse problema justamente reparando que em nem todas as espécies os seres são igualmente individualizados. Ele percebe que existem graus diferentes de individualização. Por exemplo, se você pegar um pedaço de pedra e quebrar, você tem duas pedras. Mas se você pegar uma planta e cortar no meio, você não tem duas plantas. E se pegar um gato e cortar no meio, você não tem dois gatos. Tá certo? Então, ele percebe que existem graus de individualização. Tá certo? E que, portanto, de espécie para espécie, pode haver uma diferença na própria natureza do princípio de individuação. Então ele admite a hipótese de que nos seres menos individualizados, o princípio de individualização pode ser mais material, como dizia Santo Tomás de Aquino. E nos entes mais diferenciados, mais individualizados, teria que ser mais formal. Então isso quer dizer que já se introduz dentro da ideia do princípio do princípio individuaciones a ideia de uma espécie de tensão que também perpassa então todo o universo. Quer dizer, não existe uma resposta unívoca à questão do princípio individuaciones, tá certo? Porque os seres não são igualmente individualizados. E na hora que ele diz isso, ele percebe que Aristóteles já tinha insinuado alguma coisa deste tipo. Eu até tinha anotado aqui, procurei, mas não, o texto em que tem isso de Aristóteles, eu tinha anotado aqui, mas não estava procurando aqui, mas não consegui achar. Mas também isso não tem importância. Talvez depois no texto eu coloco lá a citação exata. Isso quer dizer que Aristóteles tinha alguma noção desta dificuldade, certo? Deste problema, de que a individualização talvez tivesse algo a ver com a forma e talvez tivesse algo a ver com a matéria, e que talvez existissem graus de individualização, tá certo? Uns mais próximos da matéria, outros mais próximos da forma, tá certo? É evidente que a individualização mais formal que existe é a do próprio Deus, porque Deus se identifica com a sua própria essência, que já é necessariamente uma essência existente, e ele tem em si mesmo o seu próprio princípio de individuação. Quer dizer, Deus é o princípio de individualização dele mesmo, tá certo? E descendo daí você teria outras modalidades de individualização que são cada vez menos individualizadas. É claro que dentro do reino da natureza, a individualização do ser humano é a individualização em sentido eminente, mas porque você tem não somente, vamos dizer, as diferenciações que estão já no nascimento do indivíduo, mas tem aquelas que ele mesmo impôs a si mesmo através da aquisição de hábitos e que vão formar no fim, vamos dizer, a sua diferenciação biográfica. Não é isso? Ora, o que nós conhecemos por individualidade humana, quer dizer, aquilo que nós designamos pelo nome da pessoa, é já esta individualização biográfica que o torna absolutamente inconfundível. Não é isso? E não somente a individualização física. Vocês lembram que quando eu expondo a filosofia do período helenístico, eu assinalei como uma das características que tinham perdido o sentido do encaixe orgânico do indivíduo na sociedade, na polis, tá certo? Então queriam, mas que por outro lado, eles tinham perdido realmente o sentido da individualidade humana e só lhes sobrava o sentido da individualidade física. Então, que às vezes concebiam, vamos dizer, a independência humana como independência
dependente do seu meio. Mas se você pegar um indivíduo mais independente, mais autônomo, mais individualizado, mais criativo, ainda assim ele precisa comer, beber, dormir como todo mundo. Não é isso? Hiperbólica na individualidade e ao mesmo tempo uma perda qualitativa da nossa Aristóteles. Quer dizer que o próprio Aristóteles já tinha, vamos dizer, a noção da individualidade humana como uma individualidade diferenciada, cujo princípio individuationis era diferente dos animais, das plantas, das pedras, dos anjos ou do próprio Deus, né? Para nós entendermos a importância monstruosa deste problema, que talvez seja o problema mais importante de toda a história da filosofia, porque justamente é ali que nós teríamos a solução daquele enigma com o qual termina a realidade constituída de indivíduos e um conhecimento constituído de generalidades, não só para isto, mas também porque toda a filosofia subsequente, a filosofia da Renascença, e a filosofia até hoje, vai girar precisamente no olho do furacão. Tudo que tem para trás e tudo que tem depois já está, de algum modo, condensado, né, em Duns Scotus. Duns Scotus não é um filósofo tão abrangente quanto Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino trata de todos os problemas que existem, tá certo? No centro da sua época, é a grande força estruturadora da sua época, e o Duns Scotus não é tão abrangente. Mas a simples continuidade narrativa da história da filosofia não seria suficiente, de modo que quando nós chegamos no Duns Scotus, de certo modo nós somos obrigados novamente. Diga. Tem uma passagem que eu não entendi. Logo no começo você estava falando que era a tabela periódica, a matéria é a mesma? As matérias são as mesmas, mas existem combinações diferentes. A combinação em si não é a matéria, Agora é a disposição diferente. é a disposição. Agora, o São Tomás de Aquino falou que ele achava que a matéria... Que a matéria que é o princípio individuante. Traduz, claro. Quer dizer, a solução de Santo Tomás não é suficiente. Ela, vamos dizer, quanto mais profunda for a individualização, menos ela depende. Não é a mesma matéria? Pedra, você quebra a pedra no meio, é a mesma matéria. Sim, no caso você verá que neste sentido, entre dois pedaços de pedra, tá certo? Se aplica a solução de Santo Tomás. A matéria, como é que a única diferença entre eles é que este é um pedaço de matéria e o outro é um pedaço. Não é isso? Quer dizer, uma pedra tem exatamente a mesmíssima fórmula, a mesmíssima característica da outra. Só que esta forma está recortada neste pedaço de matéria e a mesma forma está ali recortada em outro pedaço de matéria. Representar a forma como se fosse, vamos dizer, uma forminha na qual você recorta vários pedaços, numérica. Que implica, obviamente, que a matéria seja heterogênea. Não, se existe já uma diferença espacial, já é uma diferença. Então, por isso que ele explica que a matéria da qual ele está falando não seria a matéria-prima indiferenciada, está entendendo? Mas já uma matéria segunda, que ele chama matéria assinalada pela quantidade. Quer dizer, e aí tem, vamos dizer, as explicações são bastante sutis, mas essa solução se aplica a certos seres, mas a outros não. Diferença individual, que já é uma diferença de destino eterno de um e de outro, quer dizer, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Mas é claro que isso aí vamos dizer, não é isso? Até hoje não tem como conceber outra. Quer dizer, quando ele recebe o nome de Doutor Sutil, não é por acaso. Porque essa série de observações com a Bíblia. Segundo, que tem, portanto, que ser da forma. Então, o princípio de individualização é formal. Segundo, que esse princípio de individualização não é diferente da essência da espécie, porque na própria espécie está contido o seu princípio
individuante, uma vez que a espécie só tem existência individualizada. E terceiro, quando ele percebe que nem todos os seres são igualmente individualizados, mas que existem graus de individualização, tá certo? Que, portanto, devem ir desde a matéria, supondo casos extremos, tá certo? Desde a pura matéria até a pura forma. Quando você chegar na pura forma, você tem o indivíduo dos indivíduos, que é Deus. Não é isso? E do outro lado, você teria, vamos dizer, a matéria-prima, que por não ter características, tá certo? Por não ter qualidades, pode ser expressada como um nada. Quando você diz que Deus criou o mundo ex nihilo, esse nada, o que é? Esse nada é a própria matéria-prima, quer dizer, é uma mera potencialidade, tá certo? Vazia de qualidades, tá certo? Na qual a forma, então, imprime as suas qualidades. Professor, Diga. teria alguma coisa a ver com o apelo do pressuntado, por exemplo? Essa matéria Pode. matemática? Não há nenhum desses autores se refere a Anaximandro, mas a ideia é assim, não é a mesma, é análoga. Não é isso? E também, professor, esses filósofos, nesse momento, eles admitem assim, uma hierarquia. Mas é disso mesmo que ele está falando, quer dizer, é uma hierarquia da individualização. Certo. Não é isso? Então, na ponta superior está o maximamente individual, que é o próprio Deus, que é um só e não pode ser dois. Não é isso? E na outra ponta está um nada. Essa hierarquia das individualizações, ela está ilustrada no próprio texto que descreve a criação do ser humano no Gênesis, né? Sim. Porque primeiro Deus forma o homem do barro e depois ainda dá uma segunda formação através do sopro da vida, né? Exatamente. Quer dizer, já é uma individualização em dois graus, né? Mas para vocês terem ideia de como este negócio vai render ao longo do tempo, vocês viram que com isso Duns Scott tinha criado o quê? Uma possibilidade de uma ciência da individualidade. Porque se o princípio individuante está dado na própria essência da espécie, então já não se pode dizer aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, que individuum est ineffabile, o indivíduo é inapreensível. Quer dizer que enquanto indivíduo você nada poderia dizer dele, poderia ser objeto apenas, vamos dizer, de um conhecimento intuitivo e inexpressável. Não é isso? E nós sabemos na prática que não é assim. O simples fato de você poder contar a história dos seres humanos, o fato é que nós os compreendemos individualizadamente. E essa compreensão não é inexpressável. Não é isso? Ela pode ser expressada não só narrativamente, mas até doutrinalmente. Então, a base de uma ciência da individualidade humana já estava lançada aí por Duns Scott. Mas acontece que tão logo o sujeito resolve esse problema, e note bem, tudo o que Scott fez depois é reexpresso de uma maneira muito mais exata e muito mais completa por Francisco Soares, que já é um escolástico tardio, porque enquanto a escolástica estava terminando em outro lugar, na Espanha e Portugal, ela continuava. E aparece então esse Francisco Soares já num período que nós chamaremos a Renascença. Em que ele examina meticulosamente, né, as várias alternativas do princípio de individuação e fundamenta definitivamente a solução dada por Scott. Acontece que, uma vez feito isso, parece que esse mesmo conhecimento ele acaba desaparecendo do panorama europeu, justamente quando dá a formação de uma nova intelectualidade que já não era escolástica, sim, intelectualidade palaciana ou aristocrática, da qual farão parte, então, Descartes, Bacon, Hobbes e outros, né?
E note que toda a filosofia de Descartes gira também em torno da noção da individualidade, que é o eu singular. Não é isto? Porém, este eu singular, aonde que ele tem, vamos dizer, o seu princípio de individuação? Ele tem nele mesmo. Isso quer dizer que, para Descartes, vamos dizer, o eu que pensa e que se examina é o primeiro princípio da filosofia. O cogito ergo sum é o fundamento de toda a filosofia. Tá certo? Mas note que esse aqui já não é o eu individual do qual estava falando Duns Scott. Tá certo? Duns Scott está falando da individualidade real, existente, tá certo? Temporalmente existente, inclusive. Ao passo que o eu de Descartes é um eu atomístico, que o próprio Descartes diz que o cogito ergo sum, o penso logo existe, ele só é verdadeiro no instante em que ele é pensado. Tá certo? Então, esta certeza que o eu tem de si mesmo, no instante em que ele pensa que pensa, é, para ele, o fundamento de de todo o conhecimento. Tá certo? Como toda a filosofia, desde Descartes até o século XIX, gira em torno desta noção do eu pensante, então se diz que esta é uma era do, vamos dizer, do individualismo filosófico, tá certo? Onde o eu isolado, né, domina o universo dos conhecimentos e é, de certo modo, o centro do mundo. Quando se chega ao século XX, aparece, então, com Martin Heidegger, uma ideia que ele depois transmitiria à sua namorada, Hannah Arendt, uma certa interpretação de todo o ciclo filosófico moderno como algo que, primeiro, gira em torno desta ideia do indivíduo autoconsciente. E, em segundo lugar, tem como sua expressão histórica total e última o fenômeno do totalitarismo. Porque o totalitarismo o que é? É uma mente que consegue abarcar o conjunto da realidade e, portanto, domina, né, racionalmente as leis do universo e, portanto, é capaz de planejar um mundo, de certo modo, à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança da razão. Eu vou ler aqui um trechinho de um dos melhores livros que existe a respeito desta fase, A Era do Indivíduo, de Alain Renaud. Para você ver onde é que vai chegar isso, Alain Renaud, que nem o automóvel, mas sem o L. Isso é para vocês, tudo isso aqui não é fugir do assunto, né? Isso é para mostrar para vocês onde está Duns Scott para nós hoje. Tá certo? Em toda uma tradição que, partindo de Heidegger, leva tanto a Hannah Arendt quanto a Claude Lefort, o fenômeno totalitário foi interpretado através da sua relação com o reino da subjetividade, conforme um raciocínio não desprovido de sedução. O totalitarismo, com toda evidência, se define como uma tentativa de uma política de dominação total. Ora, um tal projeto não pode ser concebido senão lá onde se representa o campo sócio-histórico como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente a si mesmo. Quer dizer, todo o campo histórico é transparente, é visível desde um centro de poder, que, portanto, pode controlá-lo porque o conhece totalmente. Né? O tornasse transparente a si mesmo e racionalizasse todos os seus aspectos.
Neste sentido, o fantasma da dominação total não seria senão o último e mais monstruoso rosto da promoção moderna cartesiana da subjetividade. E os belos ideais do humanismo e das luzes, que acreditavam liberar o homem, afirmando a sua soberania sobre o real e dissipando as trevas do não saber, acabariam tendo se voltado no sentido contrário, se transformado em seus contrários. O humanismo teria como sua verdade, o desencadeamento do inumano. E o iluminismo, Aufklärung, se realizaria através da visão de uma sociedade inteiramente esclarecida, inteiramente transparente ao olhar da razão, seria transformado num universo totalitário como sociedade inteiramente administrada. Esta é a interpretação de Heidegger, né? Ora, o que isso tem a ver com Duns Scotus? Segundo Heidegger, a ideia cartesiana do sujeito, ela só encontra a sua plena expressão, não em Descartes, mas em Leibniz, porque Descartes tinha se limitado a dar a esta ideia do sujeito uma expressão epistemológica, quer dizer, o sujeito é o centro da teoria do conhecimento. Mas, em Leibniz, a noção do sujeito, da individualidade, já é o centro da ontologia mesmo, porque Leibniz diz que o universo todo se compõe de um negócio que são mônadas. O que são mônadas? São individualidades irredutíveis. Não podemos esquecer que o indivíduo, em grego, é átomos, aquilo que não pode ser cortado. Se for cortado, deixa de existir como indivíduo. Então diz Leibniz que tudo o que existe, existe sob a forma de mônadas, quer dizer, de individualidades. E cada mônada, ela tem em si mesma todas as diferenças que a distinguem de todas as demais. Depois, mais tarde, quando chegar no capítulo Leibniz, nós estudaremos isso com um pouco mais de cuidado. Isso quer dizer que cada mônada tem, de certo modo, o universo inteiro, não dentro dela, mas como se fosse em volta dela, tá certo? No conjunto das suas diferenças. Tá certo? O que também explicaria, né, a possibilidade de uma mônada conhecer de certo modo o universo inteiro, sabendo as diferenças entre ela e tudo aquilo que a rodeia. Tá certo? Então, é evidente que a fonte desta ideia leibniziana da mônada é o próprio Duns Scotus, na medida em que o princípio de individuação perpassa toda a criação e não há nada que esteja fora dele. Tá certo? Então, de certo modo, realidade e individuação é exatamente a mesma coisa. Raciocinando a partir de Duns Scotus. Então, raciocinando segundo Heidegger, então, este princípio de individualização de Duns Scotus estaria radicalizado ali em Descartes e teria se transformado, vamos dizer, numa filosofia integral da individualidade em Leibniz, fundamentando, então, a ideia de um universo que fosse totalmente transparente a uma individualidade. Essa individualidade, então, poderia, através do conhecimento universal que tem, administrar também totalmente o mundo. Então, daí, o totalitarismo apareceria exatamente como, dentro desta perspectiva heideggeriana, né? Como o último fruto do individualismo e do subjetivismo moderno. Entenderam até aí a explicação de Heidegger? Mas ela vai supor que seria uma individualidade só. Um Führer, uma
só ele que... Bom, essa é a explicação que ele está dando. A explicação para mim é pura maluquice. Tá certo? Mas... A impressão que seria essa mônada que compreenderia a sociedade toda e o resto da sociedade seria composto... Não seriam mônadas, seriam... Não, de qualquer modo, é sempre possível, vamos dizer, que uma mônada mais individualizada que as outras compreenda mais diferenças do que a outra e, portanto, domine, claro. Mas o único problema é o seguinte: que Heidegger está vendo a filosofia de Leibniz como uma culminação do cartesianismo, como uma plena expressão do cartesianismo. Então isso quer dizer que, se em Descartes o eu pensante era o fundamento de todo conhecimento, tá certo? Em Leibniz, esse eu pensante, esta mônada pensante autoconsciente, já se torna o fundamento da própria constituição do universo. Acontece que a mônada de Leibniz não é o ego cartesiano, é a mônada do próprio Duns Scott. E esta mônada do Duns Scott é a mônada humana individualizada concretamente. Quer dizer, não é o eu pensante tomado atomisticamente naquele momento em que ele tem consciência de si. O eu pensante cartesiano não é um eu real, ele não é um indivíduo real. Está compreendendo? Ele é o que mais tarde vai chamar o eu transcendental, que é o eu filosófico. O eu transcendental, no meu entender, meu modesto entender, não existe. Eu, pelo menos, não creio possuí-lo. Eu possuo só o meu eu empírico. Né? E o eu transcendental não passa, vamos dizer, do meu próprio eu empírico, considerado desde um certo ponto de vista filosófico. Né? Ou seja, quem seria a culminação de Descartes seria Kant, não... Isto. Então, isso quer dizer que a noção, vamos dizer, da individualidade concreta humana, que é tão bem apreendida por Duns Scott, ela é imediatamente perdida, aquilo some. E quando reaparece, vamos dizer, o eu, a individualidade humana, em Descartes, tá certo? É como individualidade filosófica só, o ego filosófico que é inteiramente transparente a si. Tá certo? O eu cartesiano é transparente a si próprio, ele sabe tudo a seu próprio respeito, porque ele só existe no momento em que ele diz eu penso, logo existo. Porém, a individualidade scottiana pode ser assim? Pode ser inteiramente transparente a si mesmo? Não pode. Ele tem a forma da espécie. Exatamente, porque ele não tem somente a sua diferença individual, mas ele tem toda a diferença da espécie. Quer dizer, o ser humano participa de todas as modalidades de individualização, desde a mais material até a mais formal. Isso quer dizer que a nossa individualização é, em parte, feita pela matéria. Também existe esse lado em nós. Nós somos individualizados materialmente ou não? Claro que somos, não ocupamos o mesmo lugar no espaço. Só por esse fato, isso já basta para demonstrar que também existe a individualização material em nós. Então nós também participamos do nível mais baixo de individualização. Apenas ele não basta, tem que haver mais individualização. Existe em seguida, vamos dizer, a individualização temporal. Você está num outro tempo histórico, você recebe outras influências culturais, você está num outro meio. Existe a individualização genética da sua família e existe a individualização obtida ao longo da vida pelo processo biográfico, pelas suas escolhas, inclusive escolhas morais que determinarão o seu destino eterno no céu ou no inferno. Isso quer dizer que o ser humano tem dentro dele todos os graus de individualização e todas as tensões entre esses graus. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a individualidade considerada por Duns Scott jamais poderia ser uma individualidade, vamos dizer, totalmente transparente a si mesma, tá certo? E capaz de apreender racionalmente a totalidade do mundo ao ponto de poder administrá-la. Por quê? Porque ela é apenas um ser humano. Está entendendo? A individualidade cartesiana é que é totalmente transparente a si mesma. Por quê? Porque ela não é um indivíduo humano, mas ela é um eu filosófico
considerado apenas naquele seu momento de justamente de autoconsciência, um momento de transparência a si mesmo. Quer dizer, a individualidade considerada por Descartes é uma individualidade suposta e abstrata, na verdade. Mas a de Duns Scott não. Tá certo? Ela é uma individualidade concreta e que, portanto, jamais pode ser totalmente transparente a si mesmo, porque transparente a si mesmo só o ápice do processo individuante, que é o próprio Deus. Está compreendendo? Deus é o único que é totalmente individualizado, nós não. É fácil você perceber que dentro da sua pessoa existem inúmeros componentes que não são propriamente você. Por exemplo, você tem um monte de inclinações, instintos que são da sua família. Você pode nem gostar deles, mas eles estão lá presentes. Não é isso? Tem outros que são, vamos dizer, do meio social, são hábitos, são crenças, são preconceitos, etc., que impregnaram do meio social, então é você. Não é isso? Entre estes e um outro, uma faixa mais elevada de individualidade, pode haver conflito. Não é isso? Mas nem por isso você se livrará facilmente destas camadas mais impessoais que estão em você. Este é o motivo pelo qual eu nunca acreditei que exista um inconsciente pessoal, como diz o Dr. Freud. Isso há mais de 20 anos eu já cheguei à conclusão que se é um inconsciente não pode ser pessoal. Que pessoal é exclusivamente aquilo que foi individualizado, tá certo? Por minha escolha consciente. Não é isso? E o resto está em mim, mas não é eu. É a minha parte impessoal. Quer dizer que nenhum de nós é tão personalizado, tão individualizado quanto gostaria de ser. Nós carregamos, né, como se diz, um inconsciente social, um inconsciente biológico, um inconsciente histórico, cultural, familiar, não é isso? Grupal. E na ponta de tudo isso tem a parte que nós mesmos individualizamos pelos meios humanos de individualização, que são justamente a escolha consciente com toda a dramaticidade que ela impõe. É a ciência desta individualidade concreta que Duns Scott estava anunciando. Você vê a genialidade absoluta deste sujeito. Oi. Inconsciente pessoal seria uma contradição. Né? Seria uma contradição. Se é o inconsciente, não é pessoal. Se é inconsciente é porque está em mim, mas não é eu, porra. E justamente, diga. Uma parte consciente que se tornou inconsciente, no sentido assim de ela... Se tornou inconsciente, se foi totalmente esquecido, tá certo? Não é mais meu. Despersonalizou. Despersonalizou. Por outra pessoa, será meu conscientemente? Como é? Ele não é seu, mas ele está aí. Como é que não, mas pode haver. O outro não esqueceu, eu. Não, pode haver uma parte minha que foi esquecida, mas você nunca pode dizer que foi esquecida definitivamente. Ela está aí de algum modo. Ela está aí. Então é uma de consciência tá certo? e potência. Claro, será apenas uma consciência potencial. Porque não é isso? Não dá para falar, quer dizer, o inconsciente é uma coisa, mas o Freud, quando fala do id, ele chama de algumas tradições, mas modernas chamam do isto, né? Quer dizer, uma coisa que está aí, mas que não é, você não se apropria dela. Ela é inconsciente, ela é. Não faz parte da tua individualidade. Não faz parte da individualidade. É uma escolha consciente, mas ela está aí. E não fui eu, mas também não fui eu que pus lá, e talvez eu nem a queira. Não a queira, mas ela está aí. Tá certo? Ela está aí, mas. Ela é fonte de conflito. Sim, ela está, mas ela está em mim como estão os meus caracteres genéticos. Meus caracteres genéticos são meus? Sim, são meus, mas não pertencem à minha parte individual, mas à minha parte coletiva. É uma individualidade tão complexa que a Claro, cada individualidade tem faixas, tá certo? Que são mais coletivas até a maximamente individualizada. Estão no indivíduo, mas não são individuais. São caracteres genéricos, específicos ou coletivos, de algum modo, daquela individualidade. Mas que aparece matizado diferente em cada indivíduo, como individualidade ideológica.
diferente, quer dizer, marcas... Vamos dizer, a minha individualidade biológica, a minha própria individualidade biológica faz parte dessa herança coletiva. Sim, mas é diferente de indivíduo biológico para indivíduo biológico. Aparece de uma forma diferente também, individualizada também. Veja, existe algo na individualidade biológica, tem muitas coisas que podem se perder no tempo. Por exemplo, todas as células do seu corpo podem ser trocadas. Tá certo? Se elas fossem a tua individualidade, você sumiria quando elas somem. Mas o Não patrimônio é isso? genético biológico de cada um também é diferente. Existem peculiaridades. Sim, mas este patrimônio, vamos dizer, individualizado, esse não é trocável, evidentemente. Se trocar, seria outro indivíduo. Tá certo? Então, este seria um elemento individuante material. Não é isso? Mas você chama isto de individualidade? Quer dizer, cada sujeito, quando nasce, pelo simples fato de nascer, ele tem uma individualidade genética. Você chama isso de individualidade humana? Ainda não. Porque mesmo que o sujeito perca totalmente, sei lá, o sujeito perde a sua identidade por completo, fica esquizofrênico, ele não perdeu a individualidade genética. Então, quando falamos em individualidade humana, não é da individualidade genética que falamos. Até porque a individualidade genética existe em outros animais, não só Os animais também têm. Uma galinha também tem. Tá certo? Então, isso quer dizer que nós participamos também da individualização material a que se referia Santo Tomás. Mas ela não basta para nos explicar, porque há uma tensão entre esses vários níveis de individualização. Você vira para o camarada para pensar nisso aí no século XIII, de certo modo ele já estava diante de Descartes, então é do próprio Heidegger. Né? Tá vendo? Voltando em relação à transparência, só quem pode ser absolutamente transparente assim mesmo é aquele que é absolutamente individualizado. Deus. Da maneira como o senhor colocou, me dá a impressão de uma hierarquia de individualização dos entes mais simples ao mais complexo seria Deus. Então, ou seja, os entes mais simples seriam individualizados. Mais simples não, porque Deus é que é simples, né? Os entes mais rudimentares, os da hierarquia, seriam individualizados só pela matéria e aí, aos poucos, iria se acrescentando... E se acrescentando novas camadas de individualização. Como é que se diz? A individualização formal iria se acrescentando em graus diferentes. Isso, exatamente. Quer dizer que nos seres menos individualizados, a individualização é material. Pois é, mas os menos individualizados, os mais individualizados, a individualização material não desapareceria. Não desaparece, ela, claro. Só que agregada Claro. Só que, quando chega no topo, está Deus. E a questão material? Quer dizer que ele tem uma individualização material, Deus tem uma individualização material também? Não. Além da formal? Não, porque vamos dizer, quando você pegar por um lado Deus e por outro lado o nada, tá certo? É evidente que o processo de individualização, todas essas distinções que nós estamos fazendo de individualização, só se refere aos seres intermediários. Os dois extremos da escala não fazem parte da escala. Deus não pode ser explicado em termos de forma e matéria. Aí sim, transcende. O conceito de forma e matéria não se aplica a Deus de maneira alguma. Porque forma e matéria já são aspectos da própria ação divina no mundo. As criaturas, os entes criados. Tá certo? Então, o que Duns Scotus está procurando, vamos dizer, é criar uma ciência desta individualidade que se chama o ser humano. Tá compreendendo? E essa individualidade, vamos dizer, por ser uma individualidade, primeiro, complexa, porque tem as várias camadas de individualização ali. Segundo, problemática, porque a individualização não nasce pronta, é justamente a individualização biográfica, tá certo? Que é justamente aquela que será julgada no juízo final. Você não será julgado pelo seu código genético, mas pelo que você escolheu e pelo que você fez. Está compreendendo? Então, esta aqui não poderia de maneira alguma ser material. Se fosse material, então você teria a total predestinação genética, material. Você está condenado pelo seu código genético. Está compreendendo? Condenado, absolvido pelo código genético. Faça você o que fizer. Então, isso seria totalmente contraditório com a doutrina cristã. Isso quer dizer que a individualidade humana nunca pode ser total transparência a si mesma. E o ego cartesiano é apenas um eu suposto no qual, por aquele breve instante,
o eu se imagina como se ele fosse o próprio Deus, isso é totalmente transparente a si mesmo. Quer dizer, poderia dizer que na concepção da fórmula da espécie do Freud, ele coloca, por assim dizer, limitações, né? Claro, a individualidade tal como Dan Scott encara, é a individualidade humana real, vamos dizer, com todas as suas limitações, suas contradições internas, vamos dizer, as suas opacidades, toda aquela parte sua que você não sabe, não conhece, não compreende, tá certo? E sem a qual não seria possível a história do pecado, do pecado original e toda a história da salvação. Quando Descartes chega, quando ele acredita ter provado a existência do eu pelo fato de que o eu sabe que ele próprio pensa, durante todo o curso desta análise, ele já esteve baseado na ideia da continuidade temporal do eu. Então ele não provou nada. Ele já deu por provado anteriormente, porque o tempo todo ele acreditou que o sujeito que estava fazendo aquele exame era o mesmo. Está compreendendo? Então ele não provou que o eu existe, ele já acreditava que o eu existia. E este outro eu que ele provou que existe, esse eu justamente não existe, porque esse eu é meramente hipotético. Ora, acontece que a mônada de Leibniz não é o eu cartesiano, é a mônada de Duns Scott. E de Santo Agostinho também? Remotamente sim, mas aí ninguém se refere a Santo Agostinho, mas a referência a Duns Scott existe em Leibniz. O eu individual, que eu me lembro da aula, assim, parecia... Não, nós podemos dizer que Santo Agostinho já tinha algo de tudo isso, ele já tinha apreendido, mas de uma maneira extremamente confusa. Ele não coloca o problema do princípio individuationis, tá certo? Ele vai por uma linha mais puramente cristã, sem o confronto com o problema de forma e matéria, o problema aristotélico, tá certo? Que para ele se conhecia pouquíssimo de Aristóteles. Você não pode esquecer que durante esse período agostiniano, só o que se lia de Aristóteles era um pouquinho das obras lógicas, o resto tinha tudo sumido. Tá certo? Então, Santo Agostinho pega mais essa ideia da individualidade biográfica e temporal humana exclusivamente pelo lado cristão. Tem também no Platão. O quê? Né, a questão da individualidade biográfica, mas de uma forma muito inicial ainda, quando ele trata daquele mito do ir. Porque o indivíduo que tem as possibilidades de vida, né? Várias possibilidades de vida que o sujeito escolhe. Tem. E Platão também viu obscuramente isso aí. Tá certo? Então, o fato é que nós podemos traçar uma linha que vem da filosofia clássica, tá certo? Funde com o cristianismo, ali em Santo Agostinho, de Santo Agostinho até os escolásticos, e passa por Leibniz. Mas existe uma outra linha que começa com René Descartes que não tem nada a ver com esta. E que dentro desta linha o Heidegger coloca indevidamente a figura de Leibniz. Ora, então, quando Heidegger se volta contra essa tradição de subjetivismo que ele vê assim, Descartes, Leibniz e todo mundo até chegar aos revolucionários do século XVIII, né, e XVIII e XIX, até chegar ao totalitarismo do século XX, que seria, vamos dizer, o da individualidade, da razão individual que enxerga transparentemente todo o universo histórico-social e, portanto, pode administrá-lo. O que ele está fazendo realmente, ele está tentando destruir o ego subjetivista cartesiano, tá certo? Mas através dele está acertando o ego humano real, concreto. O ego de Duns Scott. Então está jogando tudo fora. Ora, se você jogou o individualismo e, portanto, o chamado humanismo, também o humanismo moderno fora, o que sobra? Se a gente jogar fora o ego cartesiano, você tem que voltar para o antigo ego concreto humano, que é o ego da Bíblia, é o ego de Santo Agostinho, é o ego de Duns Scott, é o ego de Leibniz. Quer dizer, esse é o nosso ego. Não é certo? É aquele ego que tem uma vida, que faz escolhas e que no fim será julgado por suas obras. Tá certo? Isso é o que nos sobra.
Mas acontece que para Heidegger tudo isso é a mesma coisa. Ele não percebe a diferença entre o ego concreto, que é o de Duns Scotus e Leibniz, e o ego abstrato, que é o de Descartes de toda essa outra linhagem moderna. Estão compreendendo? Então isso quer dizer que na hora que ele joga o individualismo fora, some todo o individualismo. Sumiu todo o individualismo, o que sobra? Sobra a individualidade coletiva. Sobra o Volksgeist, o espírito do povo. Está entendendo? O sangue e terra, a nação alemã, etc, etc, etc. Ele caiu no nazismo. Claro, caiu no nazismo. Está entendendo? Não percebeu que era Ou seja, o sujeito é perigosíssimo. Está compreendendo? Não, ele apoiou mesmo o nazismo. Não, ele é nazista mesmo, em toda a linha. Tá entendendo? Pior ainda, você vê que todo este movimento, vamos dizer, revolucionário mundial, hoje incluindo os países islâmicos, é tudo inspirado em Heidegger. Então o que o sujeito está querendo fazer é acabar com esta linhagem da tradição moderna, racionalista, cartesiana, humanista, para colocar ao lado dela, vamos dizer, em vez dela, uma afirmação irracionalista. Está compreendendo? E olha, e ver que a chave de todo este negócio está lá no Duns Scotus. Porque antes que a noção uma vez perdida a noção da individualidade concreta, tá certo? O que sobra? Sobra de um lado o eu abstrato, racional, cartesiano, e do outro lado o aspecto animalesco e impessoal, individual. Ou seja, sobra de um lado a tradição que vai racionalismo, humanismo, Revolução Francesa, comunismo, tá certo? E do outro lado o que vem do romantismo até o nazismo. Como que isso entra nesses movimentos fundamentalistas no mundo islâmico? Como é? Como isso entra? São todos leitores de Heidegger. Sim. Todos eles. O principal teórico da Revolução Iraniana era tradutor de Heidegger. Esqueci o nome do sujeito. Estava pensando nele, estava escrevendo alguma coisa, era pedreiro, tudo, mas eu esqueci. Eles criticam tanto o Ocidente? E criticam o individualismo, o racionalismo, o cientificismo. Está entendendo? Então, a crítica deles é heideggeriana. Está compreendendo? Então, é por isso que nós podemos considerar Duns Scotus como o último sujeito que teve na mão todos os dados do problema. Está compreendendo? A partir dali, não, só aparece metade para um lado ou metade para o outro. Mas não teve aquele polaco tardio que você comentou também? Soares, mas Soares não teve influência. Por exemplo, Soares é espanhol, né? Só quem leu a escolástica espanhola e portuguesa foi Leibniz. Isso quer dizer que Heidegger, ele dá uma interpretação cartesiana de Leibniz. Quando nós estudarmos... Professor, quando o Leibniz ele dá prosseguimento à ideia do Duns Scotus desse processo, né, de individuação, ele também tinha uma preocupação cristã? Leibniz? Isso. Leibniz tinha... Também tinha... Leibniz não só tinha preocupação cristã, mas, vamos dizer, Leibniz foi o primeiro, foi o inventor do ecumenismo, ele, o cara da União das Igrejas. Ele pretendia, através disso aí, ele conseguir, vamos dizer, resolver todos os problemas da reforma. Dentro desse conceito de mônadas, uma expressão máxima da individualização, existiria em Leibniz, eu não conheço, conceito aplicado a Deus, a mônada superior, não? Não, a realidade só existe sob forma monádica, tá certo? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que existe como individualidade que contém em si todas as diferenças entre ela e todas as outras, tá certo? E isso é assim porque o próprio Deus é mônada, então a individualidade é transmitida a tudo aquilo que existe. Deus é um e tudo que existe sob forma de unidade. Ora, a unidade é o conceito básico da filosofia do Scott. Onde ele vai dizer, é o que ele chama, vamos dizer,
Esses são os três conceitos fundamentais. O uno, tá certo? Que com ele se identifica com o verdadeiro. O uno é o verdadeiro. O uno, o bem e o belo. Tá certo? Então, o uno e ser é a mesma unidade e ser é a mesma coisa. Certo? É ens et unum convertuntur, quer dizer, o ente e a unidade se convertem um no outro, logicamente, porque são o mesmo conceito. Está compreendendo? Porém, a única unidade simples que existe é Deus. Todas as outras unidades são complexas. E quando diz que são complexas, quer dizer que só são unidades secundum quid, quer dizer, sob certo aspecto, sob outro não são. Então não são unidades perfeitas. E daí a gradação do princípio individuacionis em toda a escala da criação. São unidades criadas. É? São unidades criadas, tá certo? Que portanto não são perfeitamente unidades. É? Não são perfeitamente, quer dizer, primeiro, a sua unidade é parcial. Segundo, é problemática. Tá certo? Mas vão subindo em direção, vamos dizer, à unidade perfeita. Está entendendo? E, vamos dizer, Então, Duns Scotus estava na pista, vamos dizer, de uma ciência da individualidade e da individuação humana, mas como ele tinha em vista a questão da salvação, ou seja, do juízo final, então é evidente que tinha ali a perspectiva biográfica já embutida, porque você vai se individualizando através de suas escolhas e de seus atos, que serão julgados no juízo final. Então, com isso, você veja, ele tinha, por um lado, saltado o abismo aristotélico que ficou entre a realidade individual e a ciência do geral. Ele criou a ciência do individual. Tá certo? Segundo, ele cristianizou definitivamente a filosofia. Porque a filosofia se torna a ciência da salvação. Que é a ciência da individualização, o que é? É a ciência da salvação. Esse projeto é encerrado no Leibniz. E esse projeto é encerrado no Leibniz. E a partir daí, a filosofia moderna diz tchau a isso. Tá certo? E descobre uma outra subjetividade inventada, que por um lado ela não existe, e por outro lado ela é onipotente, porque ela é totalmente transparente a si mesma, que é o ego cartesiano. Está compreendendo? Então, nós podemos dizer que Duns Scotus é a culminação da filosofia cristã. Duns Scotus e não Santo Tomás. Santo Tomás está nesse sentido, está para Duns Scotus como Platão está para Aristóteles. Ele lança lá um certo patamar, mas o outro vem e fecha o negócio e cria efetivamente a ciência cristã, que seria, vamos dizer, a ciência da salvação humana. A ciência da individualização humana. Essa aqui permite, então, o estudo racional desse processo individuante. Não é isso? Porém, tudo isto, o doutor sutil era efetivamente muito sutil. Você para ler 5 pares de Duns Scotus, você leva meses. Porque é tudo muito compactado. Tá certo? A obra dele não é tão grande, assim quanto a de São Tomás. Tá certo? E é muito mais técnica. Tá certo? Depois, quando você lê o Soares, no Soares está tudo muito bem explicadinho, mas está tão bem explicado que para uma mentalidade moderna aquilo se torna sufocante pelo caráter técnico da coisa. Então, eu acho que justamente este suprassumo de perfeição da ciência escolástica é que a torna repugnante aos novos filósofos que começam a aparecer na classe aristocrática. Entendeu? Eles queriam chegar mais rápido a alguma solução e todos eles guardam más recordações de seus estudos escolásticos. Descartes diz que os jesuítas com que ele estudou lhe davam uma grande disciplina intelectual, então, até os elogia por isso, tá certo?
mas só os admira pelo lado técnico, tá certo? Mas ao mesmo tempo ele nem absorve essa técnica, e ele mesmo não tem essa disciplina e esse domínio, tá entendendo? Quer dizer, ele admirava os jesuítas como Antônio Gramsci os admirava, tá entendendo? Apenas pelo lado da força física, por assim dizer, pela capacidade de ação. O que eu estou dizendo aqui é que essa interpretação que Heidegger dá de Leibniz é totalmente incompreensível, ele simplesmente não compreendeu Leibniz. Porque, vamos dizer, a mônada que ele diz, a mônada de fato tem em si todas as diferenças que a separam de todas as demais. Mas isso não quer dizer que todos os demais seres sejam transparentes a ela. Ela está, de certo modo, conectada com todo o universo, e de algum modo todos os códigos do universo estão em cada um, senão não poderia existir. Mas não estão sob a forma de transparência. Muitos estão sob forma de individualização material, que não é transparente a nós. Só será transparente, vamos dizer, a individualização que for conquistada por meios humanos. Tá certo? Quer dizer que em Leibniz você tem, vamos dizer, todos os mesmos elementos que você tinha em Duns Scott para fazer toda a gradação, desde a individualização material até o livre-arbítrio. Tudo isso tem em Leibniz. Professor, existe uma pergunta que eu me faço há muito tempo, não consegui resolver, talvez até resolvida há muito tempo, não sabe, provavelmente. É difícil de expressar, então não perdoe se eu não conversar muito claro. É o seguinte: tem essa questão da individualização, tanto material quanto formal, ou seja, tem a questão genética, e tem a questão da individualização biográfica do sujeito, e tem o livre-arbítrio aí, que é o que você faz tanto com uma coisa quanto com outra. Uhum. Mas o que você faz, as escolhas que você faz, não são determinadas tanto por uma coisa quanto pela outra. O sujeito tem tais características genéticas, não vai tender a fazer determinadas escolhas, ou tais características biográficas. Ele vai, mas aí eu não quero discutir a questão do livre-arbítrio agora, tá certo? Mas o fato é o seguinte, é que tender a fazer uma coisa não quer dizer que você vai fazer. Não, pois é, mas em última instância... E mesmo que você faça, não quer dizer que você aceita. Você está compreendendo? Frequentemente nós estamos contra nós mesmos. Bem frequentemente. Não é isso? E sobretudo, vamos dizer, aquelas tendências mais fortes, que você não consegue vencer, você pode até odiá-las, você não aceita aquilo. Por causa de muito sofrimento, né? Tensões muito grandes. Pois é, mas isso não vem justamente do fato de haver características ou genéticas ou sociais. Quer dizer que isso, do mesmo modo que você tende, existem certas tendências que vêm da herança genética, o ser humano tende a individualizar as suas escolhas, mesmo quando ele não consegue. Senão ele não seria humano, senão ele não teria esse conflito. Essa individualização não vem do fato... Por exemplo, qualquer animal, a tendência que ele tem, ele vai manifestar aquela tendência. Ele não vai ter nada contra, não vai ter problema de consciência por causa disso. Mas isso não vem do fato, essa individualização não vem do fato justamente de haver combinações diferentes em cada ser humano dessas características? Não, se você disser que determinar, a expressão determinar as escolhas, se as escolhas são determinadas, não são escolhas, né? Então não tem juízo final. Então isso quer dizer que precisa... É disso que eu estou falando, é determinado a escolha. Como é que eu preciso... Não, mas escuta, o próprio Duns Scott está dizendo esta alternativa que você está colocando não é uma alternativa, isso é uma tensão. Existe o determinado e existe o indeterminado. O tempo todo. Em luta, isso não tem solução. E é exatamente desta luta que surge o que? A sua história. Então, se você perguntar, vamos dizer, determinismo e livre-arbítrio, é claro que você tem que apostar nos dois. E como é que existe? Porque os dois só existem no ser humano tendencialmente.
O nosso determinismo é um determinismo não absoluto, mas probabilístico. E o nosso livre-arbítrio também não é absoluto, mas também é probabilístico. Então, o resultado, a questão do determinismo e do livre-arbítrio não pode ter solução, certo? Porque ela é que nos constitui. Há uma tendência para o determinismo, uma tendência para o livre-arbítrio. Está compreendendo? Não, peraí, você acha que você não entendeu, então. Porque se... Eu não entendi o que você disse. Quer dizer, por que ninguém consegue resolver esta questão? Porque você determina livre-arbítrio são limites abstratos que você apenas supõe, né? Você não conhece nada que seja absolutamente determinado sobre todos os aspectos. Por quê? Porque em qualquer processo, inclusive natural, existe o elemento acidental. O que é elemento acidental? São milhares de determinações que se combinam de maneira indeterminada, ou seja, imprevisível. Não é isso? Quer dizer, está tudo determinado, mas está tudo determinado por um tal número de fatores, não é isso? Que é a mesma coisa que não estar totalmente determinado. Então, há um espaço para escolha. Você entende que no fundo, determinismo e livre-arbítrio é a mesma coisa. Não são, vamos dizer, são conceitos limite que você projeta, tá certo? Mas que não se aplicam realmente a nada. Desde um lugar você pode ser responsabilizado pelo que você fizer. Seria possível que qualquer ser, tá certo, estivesse totalmente determinado. Se ele estivesse totalmente determinado, seria a mesma coisa que ele não ser nada, porque daí ele não determina nada. Não age. Ele não age, você está entendendo? Então, se tudo está determinado de fora, então ninguém fez coisa nenhuma. Então ninguém agiu nunca. Então, este é um conceito autocontraditório. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que nem mesmo no mundo físico você pode falar de um determinismo total. Coisa que, aliás, o próprio Leibniz também já... Leibniz é, vamos dizer, o formulador moderno do probabilismo. O determinismo absoluto seria a esfera de Parmênides? Supondo que não tivesse nada lá dentro. Porque se tem alguma coisa, tá certo? Se alguma coisa é alguma coisa, então não pode estar inteiramente determinado pelos outros. Às vezes a gente toma esse termo, um termo filosófico, por exemplo, determinismo, e atribui a ele o sentido de dicionário, tá certo? Sem tentar, vamos dizer, realizar aquele conceito concretamente. Ora, nenhum termo filosófico pode ser compreendido se é compreendido apenas no seu enunciado verbal. Você tem que admitir que um conceito é filosófico na medida onde ele tenta dizer algo de real. Então, tente realizar este tal do determinismo que você está pensando. O determinismo seria ser determinado inteiramente desde fora. Se é determinado inteiramente desde fora, não pode existir, porque não é nada em si mesmo. Só é em função do outro. E o outro que o determinou também seria assim, e o outro também é assim, então nada existiria. Está entendendo? Então isso quer dizer que quando você expressa o termo determinismo, você já está, no próprio conceito, você já está dizendo que é um conceito de aplicação limitada, que é, por assim dizer, uma figura de linguagem, e não um conceito rigoroso. Está compreendendo? Determinismo e livre-arbítrio são figuras de linguagem, evidentemente. Não são conceitos filosóficos estritos. Porque qualquer conceito filosófico tem que admitir a sua extensão, a sua universalização. Por exemplo, o conceito de individualidade. Tudo que existe individualizadamente. O conceito de ser. Tudo que existe é ser, porra, tá entendendo? Mas o livre-arbítrio só se aplica às pessoas. Mas não. O livre-arbítrio, se você tentar aplicar ele mesmo a toda a espécie humana, você já não consegue. Porque não é um conceito filosófico puro, é um conceito empírico. O conceito empírico quer dizer, é um conceito meio misturado, uma espécie de figura de linguagem que expressa uma impressão que você tem, e não algo perfeitamente distinto. Está entendendo? Então, quando você lida com conceitos desse tipo,
tá certo? E você opõe um ao outro e diz é assim ou é assado, tá certo? Você nunca vai chegar a conclusão nenhuma, porque o conceito está muito mal feito. Você está querendo opor filosoficamente e racionalmente e logicamente conceitos que logicamente não querem dizer nada. O determinismo, entendo, conceito abstrato. Determinismo é a cota, vamos dizer, de ser que num determinado ente está determinado de fora e não por ele. Mas o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o contrário, é a cota que não está determinada por outro. São os dois polos que estão sempre interrelacionados. Mas são cotas, Então, quer dizer, pode haver algo que seja determinístico? Não. Pode haver algo que seja livre? Também não, é claro que não. Então, são maneiras de dizer e não conceitos filosóficos rigorosos. Né? É um conceito teológico? Não, não é nem teológico, é uma figura de linguagem. A teologia pode usar isso aí, tá certo? Mas quando você espreme o conceito, você quer dizer que ele apenas quer dizer uma impressão que você tem sobre certos aspectos da realidade. E expressão de impressões é um conceito poético, tá entendendo? Tem um caso... Um conceito é filosófico quando ele pode ser universalizado. Está compreendendo? Se ele não pode ser universalizado, não é. Tem um caso, algo concreto no Antigo Testamento, que eu gostaria de saber como é que o senhor resolveria, dentro desses conceitos todos, que é aquela questão do faraó, quando Moisés vai pedir para ele deixar os judeus saírem do Egito, e aí o texto diz o seguinte: mas Deus endureceu o coração do faraó e o faraó não deixou os caras saírem, e aí Deus joga. E Deus endureceu o coração do faraó contra a vontade do faraó. O faraó diz para Deus: não, eu quero compreender tudo que esse sujeito está falando aí. Deus diz: não, não deixo. A vontade do faraó Foi isso? Foi isso? Não, claro que não. Deus fez para o faraó que o faraó estava pedindo para Deus fazer, pô. Então, dizer, Deus endureceu o coração do faraó ou o faraó endureceu o seu próprio coração é exatamente a mesma expressão, pô. É ter individualidade. E ter individualidade é não estar totalmente determinado por outro. É ser algo em si mesmo. Aqui você está vendo, vamos dizer, a determinação apenas como causa eficiente. Mas é claro que a determinação não pode ser só causa eficiente. Porque se fosse só causa eficiente, tudo agiria de fora. Não é isso? Então, a determinação é causa eficiente, causa formal, causa material e causa final. Então, se tudo está determinado desde fora naquele ente, então ele não é nada. Se ele não é nada, ele só existe como predicado de outro ou parte de outro. Então, quer dizer, ele não é uma substância. Se não é uma substância, realmente não é nada. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a possibilidade de que tudo o que um ente faz seja determinado por outro, só existe se este ente mesmo não existir. Está compreendendo? Quer dizer, só existe mesmo aquilo que pode ser objeto de ação, que pode ser sujeito de ação ou objeto de paixão. Pode agir ou sofrer ação. Se não pode nem uma coisa nem a outra, então não é nada. Agora, aquilo que está totalmente determinado desde fora e que não é nada em si mesmo, pode sofrer ação de fora? Não pode, porque não é nada. Ninguém pode agir sobre o nada. Portanto, para que você determine um outro, é necessário que ele não seja totalmente determinado por você. Está compreendendo? Está entendendo? E do mesmo modo, você diz, não é totalmente determinado por mim, mas é determinado por fora. Bom, se ele é totalmente determinado por outros, ele em si não é nada, então ninguém pode agir sobre ele. Você está entendendo? Quer dizer, o determinismo universal nega a existência do seu próprio objeto. É um conceito autocontraditório.
Ou seja, você para impugnar o determinismo universal, você não precisa nem apelar ao livre-arbítrio. O próprio determinismo se impugna, ele não é concebível. Agora, as pessoas usam esse termo, determinismo universal, mas é como uma suposição hiperbólica, poética, portanto, não como um conceito filosófico. E quando você arma uma discussão entre duas figuras de linguagem, duas figuras poéticas, você sempre se dá mal. Ou seja, antes de armar a discussão, você tem que ver se o conceito que você está usando é um conceito filosófico mesmo, se é para valer ou se é apenas uma expressão hiperbólica de uma impressão. Por exemplo, tem muita discussão filosófica que é pura perda de tempo, porque você não está falando de coisas reais, mas de impressões, vamos dizer, enfáticas. Você está raciocinando como Nietzsche. Nietzsche só raciocinava assim, por isso eu considero um cretino. Então, só assim, o tempo todo. Eu botei aqui os negócios que eu escrevi sobre o Nietzsche, eu botei num site de discussão espanhol, né? Só para ver o que dava. Os caras ficaram ofendidíssimos. Disse, isso é um ataque torpe à pessoa de Nietzsche. Quer dizer que Nietzsche pode falar, cuspir em todo mundo. Você dá uma cuspidinha em Nietzsche, as pessoas ficam... Quer dizer, essas alminhas nietzschianas são tão delicadas, né? Você não pode mexer nelas. É incrível. Quer dizer, é um culto assim, totêmico mesmo. Sabe? Lembra o Coração das Trevas, né? Você pega um idiota europeu lá e transforma em totem, né? Pensa, o cara é um deus. Oi. A presença desse fator determinado e vulnerável seria um indício de que... Desse fator, eu não entendi o que você disse. A presença dessa parte indeterminada dentro do ser humano seria um indício de que poderia existir uma alma material, não está determinado por exemplo, uma carga genética, digamos. Existiria além do componente genético um componente ou uma alma material. Não, mas a alma é a própria forma da individualidade. A alma não é uma coisa distinta da individualidade, nem mesmo da individualidade física. É que também muitas vezes a gente pensa em termos de alma como se fosse uma coisa estranha, vamos dizer, à existência material. Mas não é isso. Se você tivesse somente a individualização material, tá certo? Você não poderia ser distinto de uma pedra, né? Tá certo? Então você não poderia ter esse aspecto biográfico, não é isso? Então você não teria uma vida própria, você não poderia ser julgado, e o que vai ser julgado é a sua vida, né? Então, o que é a alma? É exatamente esta vida no sentido humano. Isso quer dizer que o espiritual não é diferente do material nesse sentido. O espiritual é apenas, vamos dizer, o que seria totalmente individualizado, né, portanto, totalmente livre. No instante em que você define o espiritual, vamos dizer, como totalmente individualizado, Deus, tá certo? Como totalmente livre, você está dizendo claramente, tá certo? Que ele não existe, tá certo? Dentro dessa esfera da realidade, mas essa esfera da realidade existe dentro dele. Você está dizendo que Deus está vamos dizer que Deus não está contido no mundo, mas o mundo está contido em Deus. Isso acho que é bem claro, né? Quer dizer que este conjunto de determinações que nós chamamos universo, tá certo? É apenas um recorte criado dentro da total indeterminação ou da total liberdade divina. Não é isso? Mas como distinguir isso do panteísmo? O panteísmo, Deus se identifica com o universo. É o próprio universo, não é isso?
Mas se nós entendemos que o universo é um conjunto determinado, um conjunto finito, nós entendemos que Deus pode perpassar todo o universo, mas não pode se identificar com ele, porque tem que ir infinitamente além. Quer dizer, tem infinitas possibilidades que não existem no universo. Tanto é que, vamos dizer, o conceito é leibniziano dos universos possíveis, dos quais este aqui é somente um deles. Essa filosofia da salvação seria você perder cada vez mais essa individualização? Não, ao contrário. Você individualizar cada vez mais. Mas quando os budistas falam, por exemplo, de você se unir... Eles estão dizendo a mesmíssima coisa. Eles estão dizendo a mesmíssima coisa com outra linguagem. Dá a impressão que é o contrário. Dá a impressão que é o contrário, mas aí já é poético também. Dá a impressão de que você vai... Mas isso é discurso, esse é discurso poético. Está compreendendo? Não, as coisas que você dá valor faz parte da sua individualização material, é? Não, no fundo, o que a doutrina, a Vedantina, que é mais clara, diz, é que você se identifica com elementos da sua individualização material que realmente não são você. Está compreendendo? Então, se você se identifica e você chama isso de seu eu, então você tem que jogar esse eu fora. Mas esse não é o seu eu verdadeiro. Mas não seria nem uma operação sofrida, sei lá, dolorosa? Do quê? Essas partes fora. Né? Não sei. Essa consciência, quantas delas existem? Uma. Então essa aí é o único eu que existe. Só Deus pode dizer mesmo que ele é eu. Tanto que é assim que ele se define na Bíblia. Eu sou aquele que é. Então, só ele é. E não é você chegar até ele? Ué, mas aí é que você virou mais eu ainda, né? Você está entendendo? O que você fez? Aí que você individualizou. Ah, tá. Entendi. Você está entendendo? Mas não é esse ego que a gente... Não, é que você chama de ego os elementos, vamos dizer, provisórios da sua individualização material, que de fato não são propriamente o ego, são apenas um substrato. Você está entendendo? Então, quer dizer, se é verdade que toda a realidade só existe sob a forma vamos dizer, da substância individual, então só existe uma substância individual. E essa é Deus. Não é isso? O resto é, como é que se diz? É uma existência parcial e, por assim dizer, impermanente, que existe no seu próprio grau da realidade, mas não existe absolutamente. Está entendendo? Metafisicamente falando, isso é irrelevante. Entraria no princípio dos indiscerníveis de Leibniz. É tão pequeno que não conta. Está entendendo? Mas não esqueça que toda esta terminologia mística é hiperbólica. Portanto, toda ela. Mas se várias pessoas vão deixar os seus eus temporários para chegar mais próximo de Deus, se individualizar mais, elas vão chegar a ser a mesma coisa ou uma coisa parecida. Elas vão ser menos diferentes umas das outras. Quem falou? Aí é que serão diferentes. Aí é São Tomás de Aquino. Como é que nós estaremos no céu? Estaremos fundidos, mas não confundidos. Vai se pegar a diferença clara que existe entre os santos cristãos e muçulmanos. A diferença entre os Bom, eu não sei, peraí. Vocês não podem me levantar todas as perguntas de uma vez? É certo? Porque eu estava explicando apenas uma certa noção, né? Que é a forma da individualidade, o princípio individuacionis. Tá certo? Quer dizer, partindo desta, você pode abranger um grande número. Mas para você fazer todas as transições entre isso aí, por exemplo, doutrinas da indústria, peraí, isso aí vai dar um puta trabalho. Não é assim. Claro que dá para fazer, tá certo? Não. Mas eu não tenho isso pronto assim, não. No bolso do colete, é assim, calma lá. Ninguém tem, na verdade. Mas, quer dizer, ninguém está apto a fazer a qualquer instante uma comparação entre qualquer doutrina e qualquer outra. Você sabe que, em última análise, estão convergindo de algum modo. Mas se a convergência fosse total, as doutrinas seriam indiscerníveis. Mas que existe aí, vamos dizer,
um certo mistério, mas de que o processo de absorção em Deus, entre aspas, é um processo de individuação, e que a individuação é um processo de absorção em Deus, é claro que aí existe. É isso? Se você me perguntar a solução desse enigma, eu digo que eu não sei e ninguém sabe. Mas eu tenho a impressão que não é preciso resolver até tentar resolver este enigma, teoricamente, né, seria um pouco absurdo, porque aquele mesmo que fala estaria tentando provar a sua própria inexistência. Não é isso agora? Se você pensar essa ideia de, vamos dizer, de fusão no divino, eu digo, bom, peraí, que raio de fusão no divino é essa aí? Será que Deus não sabe que você é diferente do seu vizinho? Mas Deus é tão burro que ele confunde um com o outro. Não pode ser, né? Isso quer dizer que quando você estiver fundido em Deus, do ponto de vista de Deus, você ainda está perfeitamente distinto. Essa fusão em Deus, entre aspas, não é fusão nenhuma. Não é isso? De fusão é um termo poético, é um termo hiperbólico também. Não é um termo técnico rigoroso, né? O mais correto seria a união, né? Nem isto. Porque esta união é uma diferenciação. Não, eu digo união sem identidade. Você imagina se Deus, sozinho antes da criação, ele já não conhecia todos nós aqui? Ele só ficou sabendo de você mais tarde? Através dos jornais. Através dos jornais. Ou porque você avisou? Não. Ele já conhecia você e você já era distinto. Não é isso? Então, quando se fala de união com Deus, fusão em Deus, isso, o que se quer dizer é apenas que o ser humano, ainda durante esta vida, ele tem a possibilidade, tá certo, de vivenciar conscientemente o que Deus sabe dele. E se ver como Deus o vê. Isto é, não como um ente que é substancial em si, mas como um ente que é fundamentado por outro, que é criado por outro, tá certo? E que é mantido na existência por este outro. Este outro que, no entanto, não é distinto dele. Não, mas não confunde. Não confunde pelo seguinte: ele não é distinto de você, tá certo? Porque ele tem porque todas as possibilidades que você tem são dele. Mas ele tem outras que você não tem. Não é isso? Então você nunca vai confundir. Mas se você é criado e mantido na existência por outro, você não é em si, então você não existe, não é? Metafisicamente falando, se você confrontar a existência do ser finito com o infinito, o finito é obviamente inexistente, pelo princípio dos indiscerníveis. Quer dizer, ele é tão insignificante que é como se não existisse. Tá certo? Eu digo, e não obstante, é este mesmo infinito que fundamenta você na existência. Então, quer dizer, não é possível outra relação com este infinito, senão a relação da gratidão por ele estar fazendo um negócio que para você seria impossível. Você sabe que a sua existência não tem o menor fundamento em si mesma. Você sabe que você poderia não existir e, até pensando bem, metafisicamente você nem existe, e não obstante, aquele que existe está até conversando com você. Mas este é o mistério do amor divino, tá entendendo? E daí desse você não vai passar, porque esse é a própria realidade. Esse é o próprio fundamento da realidade.
Você quer explicação disso? Isso não pode ter explicação. Isso é uma arbitrariedade divina, tá? É uma arbitrariedade do amor divino. Quer dizer, ou seja, nós não precisamos existir absolutamente, e não obstante, estamos aqui. Estamos aqui por um ato da graça, de graça. Entendeu? Quando o cristianismo fala em salvação de cada individuação humana, o que ele está falando? É de saber o que Deus... Não. Quer dizer, o processo de salvação é um, e esse processo de conhecimento de Deus é outro. Claro. Salvação é o quê? Claro. Você pode se salvar se... Você só pode ser salvo depois de você morrer. O conhecimento de Deus você só pode ter enquanto você está vivo. Quer dizer, são dois assuntos completamente diferentes. Um é saber o quanto eu vou entender disso enquanto eu estiver vivo, e o outro é saber o que será de mim depois da morte. Então, por exemplo, você pegar o budismo está muito mais interessado no conhecimento, o cristianismo muito mais na salvação, mas são coisas que não tem nada a ver um com o outro. Porque o sujeito pode chegar a todo esse conhecimento e depois, quando ele morrer, ir para o inferno. Não pode? Como Lúcifer. Claro. Isso quer dizer que este conhecimento, esta autorrealização metafísica, não garante a salvação. Está entendendo? Então, quer dizer, quando o René Guénon diz, por exemplo, a perspectiva da salvação é inferior metafisicamente à perspectiva da realização metafísica, é o gnosticismo mesmo. O processo que o sujeito se realizou e ele descobriu que ele era um demônio quando era compreendeu? Agora, então tudo isso é para vocês verem como esta figura chamada Duns Scotus entra por São Tomás de Aquino, mas isso aqui era tão importante porque afinal de contas, quer dizer, poder Scott nesse sentido é um aperfeiçoamento de São Tomás de Aquino. Tá certo? Deu para acompanhar tudo? Então, por hoje é só.